que a gente chega, não sabe mais nem o que come. Tudo muito caro, tudo muito alto, a gente não sabe mais nem o que comer. São pessoas à espera de ossos de carne para matar a fome. Uma hora antes, dezenas de moradores de Cuiabá já faziam fila esperando a abertura de um açougue para pegar ossos de carne distribuídos pelo estabelecimento. Abuso de autoridade são as mortes, é omissão, é ser complacente com um governo que não tem 1 milímetro de solidariedade. Um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei para a CPI. 19 em diante, com o início do governo Jair Bolsonaro, a marca ou imagem externa do Brasil parece ter entrado em queda livre. O pior desempenho do Brasil na pesquisa de opinião é no quesito governança, que mede a percepção do mundo sobre a competência do governo. Nossa, a história está sendo consumida. E eu digo mais, não temos prova, já bem claro. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo aponta que o general Braga Neto, ministro da Defesa, teria enviado um recado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Sem voto impresso, não haveria eleições no ano que vem. A EPV aqui na Mata Bicha, vem tomar cuidado, hein? O Ministério da Saúde decidiu cancelar de vez a compra da vacina indiana Covaxin. O senador Ciro Nogueira aceitou oficialmente o convite para assumir a Casa Civil. Nogueira é presidente nacional do Progressistas e líder do bloco conhecido como Centrão. Os comunistas, como esse chinês, tem que ir embora. Ele está afrontando o presidente Putin. Esse xing-ling. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, nós escutamos o companheiro Magnus Marx, advogado, doutorando em Direito pela UNB e assessor parlamentar, que conta pra gente o que esperar desse retorno do recesso parlamentar em Brasília, quais perspectivas de votação do Congresso Nacional. Sobre a arbitrária prisão de Paulo Galo, Jéssica, Bill e outros, escutamos o advogado André Lozano, que conta pra gente qual a situação neste momento da prisão de Galo. E ouvimos ainda Rayane Andrade, professora de Direito da UEG, que comenta essa situação de autoritarismo, não só em relação à prisão de Galo, mas também comentários sobre o significado do ato e a manifestação sobre o Borba Gato. Fome, desemprego, mortes, autoritarismo, ameaças contra a democracia. Essas são algumas das consequências do governo Bolsonaro. No Brasil, desse começo de agosto de 2021, nós temos cerca de 20 milhões de pessoas passando fome, cerca de 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, cerca de 40 milhões de pessoas desempregadas e mais de 555 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19. E é nesse ambiente que Bolsonaro e o seu governo, junto com o Centrão e boa parte do conjunto da direita, avançam com seu programa ultra-neoliberal, de desmonte, de ataque aos direitos, de autoritarismo e de muita violência. O enfrentamento dessa situação, durante a maior parte da pandemia, se deu pela via institucional, mas, em vários momentos, inclusive no ano de 2020, setores populares, democráticos, foram às ruas. Em 2020, o movimento negro, as torcidas organizadas e os trabalhadores de aplicativo deram o primeiro passo na mobilização popular de rua contra o governo Bolsonaro e em defesa da vida. E agora em 2021, em especial desde o dia 29 de maio, nós temos tido uma série de mobilizações e atos em todo o país que já levou às ruas milhares de pessoas que têm lutado simultaneamente em defesa da vida, pela palavra de ordem, vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro.
Ao longo do mês de julho, as mobilizações ganharam um reforço a partir das descobertas e comprovações feitas na CPI da pandemia, que evidenciou a corrupção no governo Bolsonaro no processo de aquisição e negociação de vacinas. O governo deixou o povo sem vacina para negociar propina. Bom, acontece que a resposta do governo Bolsonaro tem sido mais violência e mais autoritarismo. Nós vimos ao longo do último mês, por exemplo, o ministro Braga Neto falar mais uma vez contra a democracia, agora dizendo que se não tiver voto impresso, 2022, pode até mesmo não ter eleições. Algo que o próprio Bolsonaro chegou a afirmar em algumas vezes. E nesse final de semana, em algumas cidades, a base bolsonarista foi para as ruas contra a democracia, defendendo justamente o voto impresso. Mas não é só na violência e no autoritarismo que eles têm avançado. Também têm avançado na pauta ultra-neoliberal. E nessa em particular, com total apoio, na verdade, comando do Centrão no Congresso Nacional. O Congresso estava em recesso ao longo dos últimos 15 dias e volta aos seus trabalhos a partir de agora, bem como a CPI da pandemia. Sobre esse assunto, a gente vai escutar agora o companheiro Magnus Marques, que é assessor parlamentar lá em Brasília, advogado e doutorando em Direito pela UNB. Oi, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Eu sou Magnus Marques, assessor parlamentar e doutorando em Direito pela Universidade de Brasília. Patrick, nesta semana, o Congresso Nacional irá retornar aos trabalhos depois de um recesso de 15 dias. Durante o recesso do Congresso, Bolsonaro, aproveitando a trégua de bombardeio da CPI, tratou de reorganizar o seu campo. Para isso, cedeu mais espaço para o Centrão, colocando Ciro Nogueira na Casa Civil. Ao contrário da moderação que muita gente disse que viria com a chegada de mais um membro do Centrão no governo, Bolsonaro aproveitou para redobrar a aposta na radicalização da sua agenda golpista. Exemplo disso foi a live feita pelo presidente para preparar o terreno para a reação de seu campo à sua eventual derrota em 2022. Esse cenário indica que Bolsonaro terá algum fôlego para continuar sua agenda de destruição. Por isso, pelo menos até metade deste semestre, podemos esperar movimentações da direita para aprofundar os ataques aos direitos e às organizações da classe trabalhadora. Podemos esperar que a direita tentará avançar com as pautas prioritárias da agenda neoliberal que poderiam lhes tirar votos se fossem votadas no ano que vem, como a reforma administrativa, que fará o Brasil ter um Estado típico da República Velha, e a reforma tributária proposta pela direita, que está longe de enfrentar a regressividade tributária que cobra mais impostos de quem ganha menos. A direita também correrá para aprovar uma reforma que eles costumam fazer sempre, de 2 em 2 anos. A tradicional reforma eleitoral, cujo objetivo é reduzir a presença das organizações da classe trabalhadora na política e manter o poder nas mãos dos grupos que transformaram o Congresso Nacional eleito em 2018 no mais reacionário desde 64. Então, se continuarmos sendo um referencial inicial da política, temos tudo para termos mais um semestre duro contra a vida do povo brasileiro. Mas há elementos que, se aproveitados por nós com a devida presteza, podem fazer com que esse movimento do governo não seja um movimento retilíneo, uniforme, rumo ao golpismo e ao aprofundamento do sofrimento do nosso povo. O primeiro deles é o retorno dos trabalhos da CPI da pandemia. A oposição na CPI aproveitou o recesso para fazer um freio de arrumação. Em que pese já ter tido informações importantes no semestre passado, o número de informações colhidas sobre temas tão diversos poderia levar a uma dispersão da CPI. Porém, os convocados para prestar depoimento nesta semana, lá na CPI, indicam que os senadores aprofundarão as investigações sobre os casos de corrupção envolvendo Bolsonaro, seus ministros, o Centrão e o Partido Militar. Além disso, a CPI parece estar interessada em saber como uma organização criminosa identificada em outra comissão parlamentar de inquérito, pela CPMI das fake news, atuou para propagar a desinformação durante a pandemia. Por falar na CPMI, também devemos esperar que ela retorne os seus trabalhos assim que seja encerrada a CPI da pandemia. E ela deve contar com 2 materiais importantes. Primeiro, a live de Bolsonaro transmitida por uma TV pública, a TV Brasil, difundindo mentiras sobre as urnas eletrônicas, inclusive com conteúdo similar às mentiras espalhadas em 2018 pelo bolsonarismo. Segundo, os documentos do inquérito do STF sobre fake news que foram enviados para o TSE na ação do PT que pede a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão.
Esse material já foi solicitado pela CPMI ao relator do caso, Alexandre de Moraes, e esse pedido precisará ser reiterado. E por falar em TSE, esse tribunal é um campo ao qual precisamos ficar atentos no próximo período. Isso porque a nova movimentação golpista de Bolsonaro passa por ataques a esse tribunal, e isso pode gerar reação dos seus membros. É importante ressaltar que esse é um campo no qual a blindagem que Bolsonaro conseguiu com a cooptação do PGR não é tão eficaz, uma vez que nesse tribunal os partidos políticos têm poder de iniciativa em ações que podem, inclusive, retirar Bolsonaro das eleições de 22. Mas, ainda com essas possibilidades institucionais, se continuarmos sendo um referencial inicial da política, não dá para esperar muita coisa. Diante do mais duro ataque às eleições feitas pelo bolsonarismo, o máximo que conseguimos até aqui dessas instituições foram uma promessa feita pelo presidente do STF de um discurso duro contra o golpismo e a favor da democracia e mais uma nota de repúdio assinada pelos membros e ex-membros do TSE. Muito aquém do necessário para conter as agendas golpistas e de destruição executadas pelo bolsonarismo. Nós também não podemos contar com o espírito democrático desses setores, dessas instituições. Afinal, eles já demonstraram que não possuem nada similar a isso quando agiram para interditar a candidatura de Lula e para prendê-lo. Por isso, precisamos recriar força e iniciativa própria para não continuarmos dependentes da ruptura desse campo, dessas instituições com o bolsonarismo. Precisamos apostar na mobilização social para levar Bolsonaro e caterva para fora do Palácio do Planalto. Valeu, Magnus. Obrigado, companheiro. E, pessoal, nesse ambiente de luta social, de mobilização, de respostas violentas e autoritárias por parte do bolsonarismo, nós queremos, na edição de hoje do podcast, comentar a situação do companheiro Paulo Galo, que nesse momento ainda se encontra absurdamente detido. Como a maior parte de vocês tem acompanhado, no ato do dia 24, lá em São Paulo, houve um ato na estátua do Borba Gato. O Borba Gato é aquele genocida, escravocrata, que representa tudo que há pior na elite brasileira. Ao longo da última semana, Paulo Galo e outras pessoas, inclusive sua companheira Jéssica, foram detidos. E o Galo continua detido nesse exato momento. A gente conversou com o advogado que tem acompanhado não só o Galo, mas todos aqueles que foram arbitrariamente detidos por conta daquela manifestação. A gente vai escutar agora o doutor André Lozano, que é o advogado que tem representado o Galo nesse processo. Doutor André, você pode começar se apresentando para a gente aqui no podcast? Eu sou o André Lozano, sou o advogado do Galo, da Jéssica e do Bill. Estou defendendo o Bill e o Galo que participaram da manifestação que incendiou o Borba Gato, e com relação à Jéssica, ficou evidente que ela não teve qualquer participação, inclusive estava em casa, conforme chegou a informação, inclusive pela localização dos celulares. Bacana. André, as manifestações do dia 24 foram muito importantes. Em São Paulo, o ato contra a estátua do genocida Borba Gato repercutiu bastante. E nessa semana, o companheiro Paulo Galo, sua companheira Jéssica, foram absurdamente detidos por conta desse ato. Poderia explicar para a gente o que foi alegado para essas prisões? As prisões da Jéssica e do Galo foram prisões temporárias. A prisão temporária é para que haja a investigação dos fatos, né? Para que, quando se suspeita que a pessoa de alguma forma não vai cooperar com as investigações, que vai de alguma forma destruir documentos, sonegar provas, a prisão temporária. No caso, como eles chegaram ao nome do Galo e a Jéssica, porque ela era proprietária do celular que o Galo usava, ela era proprietária do chip, né? Estava no nome dela, apesar do fato que o Galo usava, a polícia pediu a prisão dos dois. E a juíza, apesar de haver nos autos a notícia de que o Galo iria se apresentar espontaneamente, ela, mesmo assim, decretou a prisão temporária dele. Inclusive, essa prisão ela foi decretada após a apresentação do Galo. O Galo já estava na delegacia quando a juíza decidiu. Por isso, entendemos que a prisão é absolutamente arbitrária. Agora, no segundo momento, quando nós pedimos a revogação da prisão do Galo, né, e a Jéssica já havia saído, o desembargador ele disse que a prisão é necessária
por 2 motivos. Primeiro, porque ele não delatou os demais participantes. E o segundo motivo seria que ele é líder de movimentos sociais. Né? Ambas argumentações são incabíveis. No primeiro caso, ele está usando a prisão como tortura para que o Galo delate outras pessoas. Né? E isso não é o objetivo de nenhuma prisão, muito menos da prisão temporária. E no segundo caso, ele busca criminalizar os movimentos sociais, né? Utilizando argumento que, como ele era líder de movimentos sociais, se justificaria uma prisão. Nesse caso, há uma clara criminalização dos movimentos sociais. André, a Jéssica, que nem esteve no ato e foi presa, já está livre, mas o Paulo ainda não. Como é que está a situação dele? O Galo, ele, como eu disse, a prisão dele foi decretada justamente para que as investigações fossem feitas e, num momento posterior, o desembargador justificou com base na não delação dos companheiros e também por ele ser um líder de movimentos sociais. O que acontece? Nós ingressamos com habeas corpus no STJ para que essa prisão seja revogada, uma vez que os argumentos utilizados para prender o Galo são absolutamente ilegais. E estamos aguardando a soltura do Galo o quanto antes. André, por fim, a luta pela liberdade de Galo é uma luta de todas e de todos nós. O que você considera que nós podemos fazer ao longo dos próximos dias para fortalecer essa luta? É muito importante que haja uma mobilização nas redes sociais para que o Galo seja solto. A comunicação está fazendo diversas campanhas, Solta Galo STJ, Liberdade do Galo Já. Então, se as pessoas puderem se manifestar mostrando que a sociedade exige uma soltura o quanto antes do Galo, que exige que a lei seja cumprida, que o direito seja aplicado, isso é muito importante. Uma questão importante também é que essas manifestações devem ser absolutamente pacíficas. Valeu, André. Muito obrigado. Muita sorte, força aí nesse trabalho e liberdade para Paulo Galo. E ainda sobre esse assunto, a gente pediu uma opinião da companheira Rayane Andrade, que é professora de Direito na UEG, lá em Goiás. Afinal de contas, esse episódio do Borba Gato, todo esse simbolismo e essa absurda prisão do Galo, na tua opinião, representam esse autoritarismo, mas o que mais nesse momento de tanta tensão social e de avanço de uma política neofascista por parte do Bolsonaro no país inteiro? Olá, pessoal do podcast A Esperança Vermelha, quem fala é Rayane Andrade, e eu estou aqui para a gente comentar um pouco sobre o processo de prisão arbitrária que Galo e Jéssica sofreram por conta, da famosa defumação da estátua de Borba Gato. Bom, gente, como nós estamos acompanhando, a Jéssica, que sequer estava no ato, foi presa, Ela foi liberada ainda, nesses últimos dias, mas Galo continua preso. E algo bem interessante dessa prisão legal e política, que todos nós sabemos que foi o fundamento da decisão que manteve a prisão de Paulo Galo Lima. O fundamento é basicamente a de que ele faria parte de um movimento chamado Motoboys Antifascista. Então, para aquelas e para aqueles que ainda têm ilusões com as instituições, a decisão escancara mais uma vez qual é a posição de classe dessa elite dos tribunais, que ela, sim, é herdeira do bandeirantismo, é herdeira de Borba Gato. Outra coisa que chama a atenção é que foi uma juíza, foi uma mulher, que solicitou a permanência da prisão do Galo no sentido de que ele literalmente entregasse o nome, declinasse o nome das demais pessoas que constituem o coletivo Revolução Periférica, que assumiu a autoria da ação de intervenção na estátua. Bom, o fato é que essa perseguição a Galo acontece em uma circunstância muito específica da nossa história. A gente está num processo cada vez maior de escalada do andar de cima contra o andar de baixo, e a gente precisa estar atento, porque esses setores não vieram para brincar e não temos nenhuma razão para tergiversar, no sentido de nos colocarmos à disposição para a luta e demandar a liberdade para Galo. Amanhã está marcado um tuitaço de meio-dia para, enfim, pressionar através das redes pela liberdade do nosso companheiro, mas sem sombra de dúvidas,
prisão de Galo nos deixa um alerta que é muito importante nós permanecermos atentos e fortes, porque o andar de cima e os herdeiros dos bandeirantes não nos deixarão descansar. E é isso. Valeu, Rai. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Um programa que é publicado toda segunda e sexta-feira e circula aqui entre a militância petista de todo o país. Nos encontramos na sexta-feira. Essa semana, na quinta, nós temos mais uma edição do Antivírus com o Walter Pomar e Natália Sena. Saudações petistas, liberdade pra Galo e até mais.